Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do quarto episódio da segunda temporada de Gen V, que saiu pra gente aí na quarta-feira dessa semana. Eu tô trazendo essa análise pra vocês aqui na sexta, né? Então, vamos falar cada detalhe, vamos comentar sobre o Cypher. Ele tem poderes realmente ou não? Ele é um humano, ele é um super, ele enganou todo mundo. O seu pai tem a ver com alguma coisa relacionada a isso? Vamos comentar sobre isso tudo, sobre a questão ainda do projeto Odessa e, né, futuramente como que vai acontecer isso tudo na série. Então, vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa mostrando, né, mais uma vez essa tentativa da VOT de tapar os buracos verdadeiros que a gente tem nesse universo, né? Firecrack ali tava dando aquele no seu programa ali no jornal, falando sobre o discurso que Jordan Lee deu no final do último episódio, falando que tudo é uma lacração podre da cultura woke, fazendo, obviamente, uma crítica às pessoas da vida real que qualquer coisa falam que é cultura woke, nossa, botaram um negócio em uma série e um filme, cultura woke, fazendo uma crítica a isso, né? E também dizendo que Jordan Lee mentiu sobre tudo aquilo. E como as pessoas do universo de The Boys, né, são alienadas, né, a gente sabe muito bem que essa mentira vai cair, né? Então, obviamente, Jordan Lee está sendo visto como um grande vilão e mentiu sobre tudo. A Kate também chega a mentir, até porque ela fala que nada daquilo aconteceu e que sim, ela foi atacada por luz estrelistas, não tinha nada a ver com Jordan, que a justiça foi feita e era aquilo ali. O que a gente sabe que é uma mentira, mas a Kate fez isso por conveniência, obviamente, né? Jordan Lee tá com uma culpa enorme dentro de si. A gente vê ele conversando com a Marie e falando justamente sobre isso. A culpa que tá carregando sobre ele. Será que era pra ele ter feito isso mesmo? Ele tá em dúvida. Será que ele tem tudo que a VOT tá querendo dar pra ele, igual tava no último episódio? Ou ele aceita o caminho certo sobre isso? No fim, ele tira a conclusão de que tudo aquilo ali é falso. Mas isso ainda vai ficar bitolando a mente de Jordan ali daqui pra frente. A gente vê Marie e Jordan indo se encontrar com o Cypher na sala deles, né? E ele falando sobre o Street Fighter da VOT, né? Todo aquele marketing da VOT em cima de um Street Fighter, né? Mais uma vez trazendo essa crítica de que realmente as pessoas são apaixonadas em ver heróis contra outros heróis lutando, e isso dá visibilidade, e é por isso que eles vão fazer isso com a Marie Monroe, que está sendo vista como a grande heroína de Godolkin, e Jordan Lee, que atualmente é visto como esse grande vilão de Godolkin. O Cypher diz que eles não têm escolhas sobre lutar ou não um contra o outro naquele ringue. É uma luta sem escolhas que eles têm, e uma luta não só dentro do ringue, mas fora também. Eles não têm escolhas de nada, cara. O que a VOT falar, eles vão ter que fazer. É o que eles têm que fazer, sabe? Eles têm que aceitar isso, pelo menos enquanto as coisas não conseguem mudar, galera. A gente vê que o Cypher manda em todo mundo, principalmente nas garotas ali, né? Manda na Emma, manda na Marie, manda na Jordan e manda na Kate. Isso porque ele usa a chantagem pro lado dele. Se vocês não me obedecerem, voltam pra Elmira, que é a prisão, né? E ele vai usar isso, cara, a série inteira. Por isso que todo mundo vai continuar obedecendo o Cypher. Por isso que todo mundo vai continuar sem as suas próprias escolhas e atendendo aos pedidos do Cypher, porque ele coloca Elmira no jogo. E quando se fala de Elmira, não tem como eles não entrarem pra dentro desse plano do Cypher, né? A gente vê que o meu inimigo, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E esse é o plano da Marie junto com a Jordan e com a Emma, se juntar a Kate. Chamar a Kate pro lado delas para elas se juntarem contra o Cypher. Descobrirem qual o seu poder, qual o seu segredo e tentar fazer ele cair dessa reitoria de Godolkin e tentar mudar as coisas. Da mesma forma que elas não gostam do Cypher, a Kate também não gosta. E esse é o plano, invadir a casa do Cypher enquanto a Marie distrai um pouco ele, né? Mas nós também vemos um pouco mais dessa resistência ali dos amigos da Emma, né? A gente vê que o Greg é irmão daquela garota com os podelos da cabeleira, né? Como ela mesma fala. E o Greg tá meio caidinho com a Emma, mas a gente não pode cair também nesse golpe. Ele tá ganhando uma importância na série e talvez isso aqui seja importante. Por quê? Porque talvez ele não seja quem a gente imagina ser. A gente tem que ficar ligado com isso aqui. Mas a resistência está se formando e aceitou ao pedido da Emma. A Emma falou, pô, a gente tem poder. A gente não precisa ficar pichando as coisas, a gente pode usar os nossos poderes. E é isso que elas fazem nesse episódio. A resistência está aumentando a sua capacidade, né, de resistência, usando os seus poderes. Vemos a Kate e o Jordan, né, ali atrás da casa do Cypher, esperando ele sair para poder invadir a casa, e a gente tem uma conversa interessante entre as duas, né? Elas conversam ali, a Jordan Lee e a Kate, sobre até um passado das duas, e elas meio que entram em um tipo de acordo. Elas ficam tranquilas umas com as outras, né? Isso, obviamente, né, cara, porque, pô,
elas estão, né, tendo que ficar uma do lado da outra, elas estão tendo que ser uma equipe de fato, né, cara? Então é o momento delas se juntarem, é o momento delas agirem juntas com os seus próprios poderes e elas se ajudarem, porque nenhuma delas quer o Cypher na linha do jogo mais, e elas têm que usar isso a favor delas. A gente vê elas entrando ali na casa do Cypher, né, e ela driblando ali o segurança do Cypher. A gente sabe que o poder da Kate tá meio fraco ainda, ela não tá 100% com seus poderes, por isso que o que ela tenta fazer não dá certo com o segurança, mas né, o cara acaba ficando distraído do jeito que a gente conhece, né, pô? Se levar ele pros 7 anões da Branca de Neve, o cara vai se divertir. Elas entram ali, né, dentro da casa do Cypher e conseguem entrar na sala secreta. Nós vemos um corpo num tipo de câmara, né, cara? A gente não sabe o que é aquilo ali, mas é um corpo completamente desfigurado, totalmente passando por um tipo de experimento. Ele acorda. A gente vai saber depois que aquele ali é o pai do Cypher, galera. Isso mesmo. Por que o pai do Cypher estaria naquela câmara ali, sabe, sobrevivendo daquele jeito? A gente não sabe. Provavelmente algum experimento, alguma coisa relacionada a Godolkin. Eu vou chegar lá e vou falar sobre os poderes do Cypher, que pode ter a ver com o seu pai. Isso aqui com certeza vai voltar na série e a gente precisa saber o porquê o pai dele tá descansando daquela forma ali. E pelo visto ele parece ter um pouco de consciência, né? Pelo fato do Cypher mesmo falar depois no episódio que ele mandou um abraço pra Kate, né? Ele pode ter um tipo ainda de consciência dentro de si. Nós vemos também, né, que o próprio Cypher tá treinando a Marie. E é isso que ele quer fazer desde o início. Ele quer treinar a Marie porque ele que criou praticamente a Marie. Vemos os treinos dela com as bolsas de sangue com aquele bode. Cara, é muito interessante a gente ver que realmente o Cypher ele não é um cara bom, mas ele tá fazendo a Marie treinar os seus poderes. E ele faz isso inclusive na própria luta de Street Fighter lá no final do episódio, né? Ele consegue fazer a Marie controlar os seus poderes sem precisar de mão. Ela só sentindo o seu poder. Essa cena foi muito interessante porque ela tá evoluindo e ela tem a capacidade de ser a maior de todas. Ela faz uma referência ao Mestre Yoda, né? Falando pro Cypher relaxar, chamando ele de Mestre Yoda, porque ele tava dando umas falas, uns ensinamentos igual ao do Mestre Yoda de Star Wars, né? Então foi uma referência. Assim como a gente também vê o próprio Cypher falando que ela sempre foi o objetivo central de Godolkin. Godolkin criou, né? Sempre focou, como o próprio Cypher falou, sempre focou em criar heróis ainda mais poderosos dos que os que já existiam, né? E a Marie foi um desses projetos. Ele sabe que ela é o Projeto Odessa. E essa é a questão. O Projeto Odessa é aquilo que eu já havia falado com vocês na análise dos outros episódios, cara. Marie Monroe é o Projeto Odessa porque ela foi a única que sobreviveu a um dos soros mais poderosos da VOT. Como eu falei, ela é a única super, até agora dentro do universo de The Boys, com esses poderes de controlar o sangue. Ela foi criada propositalmente por Godolkin. O próprio Cypher diz isso. Ele sabe disso e esse não é um ponto importante pra ele, porque ela descobrir que ela é o Projeto Odessa não foi algo tão impactante para o Cypher. Ele já sabia que esse momento chegaria. Chegou. E ele tá usando isso a seu favor. A gente vê também, né, a Emma sendo chamada como a nova André, né? Por quê? Porque ela consegue inspirar as garotas da Resistência. As duas amigas delas, talvez até o próprio Greg. Ela tá incentivando elas a usar os seus poderes para o bem. E isso faz com que ela realmente seja, né, esse novo André. E isso faz também com que ela consiga controlar um pouco mais seus poderes. Os treinamentos dentro do episódio aqui de poder não são apenas da Marie, mas também da Emma junto com seus amigos, que fazem ela conseguir também dar um controle a mais pro seu poder. A gente descobre pela própria veia, né, sanguínea ali do próprio Cypher, que ele não é super. A Marie descobre pelo seu sangue que não tem soro da VOT correndo pelo seu sangue. Como assim? O reitor de Godolkin, ele é um ser humano normal? Ele não é super? Cara, tem coisa estranha aqui e a gente sabe disso. No momento em que ela descobriu e contou pra todo mundo, a gente já sabia que tinha coisa estranha. Mas o Cypher, obviamente, tem câmeras dentro da sua casa. E ele fala justamente isso com a Kate. Ele chama ela pra conversar e nós vemos aquela conversa junto com a Resistência, né? A Resistência também entrando ali dentro, né? Daquele ringue. Tudo isso pra colocar a escuta pra eles conseguirem saber dos maiores segredos do Cypher. Ele ninguém sabe qual é o seu poder porque ele não tem um poder. Mas será que é realmente isso, galera? Nós vemos mais uma vez Jordan Lee caindo na falsidade que a VOT quer implantar neles, galera. O Jordan Lee já estava falando disso desde o começo do episódio. E no final, antes da luta, ele
ele fala com a Marie, eu não sei se isso aqui realmente está acontecendo e se isso é bom. Ele fala sobre o pesadelo que ele tinha das pessoas odiarem ele e que agora isso está se tornando realidade. Mas não está. A própria Marie fala com ele, você mesmo disse, isso é tudo falso. Não dá pra acreditar nessas pessoas. Quem tá criticando o Jordan Lee, quem tá falando que ele é o vilão da história, é tudo falso. Ele não pode cair nessa falsidade. Mas isso pode ser um ponto usado pelo próprio Cypher. A gente vê, né, o Cypher conversando ali com a Kate e ele menciona, como eu falei, né, sobre o seu pai e tudo mais. E a Kate menciona que ele é um humano. Ele olha de um jeito do tipo, me descobriu. E eu não duvido que ele seja um humano. Galera, agora que vem a questão. Ele descobre a própria escuta da Kate também. E o plano deles era esse, acabar com a luta com o grande beijo, né? E é o que acontece. As pessoas estavam esperando uma grande luta da Marie Monroe com o Jordan Lee, o que não acontece. Isso porque, né, ao invés deles lutarem, né, a Marie acaba dando um beijo no Jordan no meio daquele ringue. E isso acaba, obviamente, né, indo contra tudo e todos que estavam querendo uma luta entre os dois. A gente vê que aquilo ali foi o suficiente para o próprio Cypher colocar o seu plano em ação. E ele já sabia que aquilo ali não seria o suficiente, cara. E é o que ele faz. Ele olha pra Kate e fala, você me descobriu, eu sou um humano, beleza. Mas o show ainda vai continuar. E ele controla de um jeito meio mental Jordan Lee, o que faz a porradaria acontecer de fato. A Kate está completamente surpresa, assim como todo mundo da Resistência, da Emma, né? E assim como a Marie e Jordan Lee. Jordan Lee está sendo controlado como uma marionete pelo Cypher. O Cypher tem poderes, cara. Ele enganou a gente também. Vamos para as teorias, cara. Eu dou certeza para vocês de que o Cypher é humano. Cara, eu tenho quase certeza que o Cypher realmente é humano, mas de alguma forma, ou tecnológica, ou até com soros da VOT, ele consegue controlar a mente das pessoas de uma forma meio de marionete, cara. Ou, né, tem mais ainda a teoria dele realmente ser um super, mas um dos seus poderes é realmente esconder as coisas das pessoas. Por isso a Marie não conseguiu identificar o soro do super no seu sangue. É uma grande possibilidade. Isso, obviamente, ele seria um super para ele conseguir fazer isso, né? E ele já estaria suspeitando que a Marie poderia, né, tentar ver se ele é super ou não. Por isso que ele estaria escondendo isso da Marie. Eu acho um pouco difícil, tá? Isso ser verdade. Mas, caso ele seja um humano de verdade, com certeza ele tem algum tipo de poder tecnológico ou alguma coisa desse tipo. E é aí que se liga o seu pai. Como a gente viu, o pai do Cypher está naquela câmara, sobrevivendo, né, de alguma forma naquilo ali. Talvez, galera, talvez aquela câmera, além de dar aquela vida pro pai do Cypher, que provavelmente já é bem velho, né, cara, isso pode dar também, ocasionar algum tipo de poder para o Cypher. Ou então nós vamos além. O pai do Cypher é nada mais, nada menos do que Thomas Godolkin. Exatamente, galera. Vamos ligar os pontos. Thomas Godolkin foi, na teoria, né, até onde a gente sabe, como a gente viu no primeiro episódio, morto no incêndio do laboratório, ou seja, o seu corpo ficaria carbonizado, mas ele pode ter sido salvo. Exatamente. A gente consegue perceber que o pai aqui do Cypher, ele está nessa câmara e o seu corpo está praticamente todo queimado. Parece que ele realmente foi carbonizado e ele só consegue sobreviver por causa dessa câmara. Com certeza isso faz sentido e sim, o Cypher poderia ser filho de nada mais, nada menos do que Thomas Godolkin e de alguma forma ele pode ter as grandes tecnologias ou até poderes especiais, já que o seu pai seria o próprio Godolkin. E isso talvez, se ele fosse um humano, explicaria o porquê que ele é o reitor de Godolkin, porque ele é o filho de Thomas Godolkin. Isso faria muito sentido e seria um plot absurdo Godolkin ainda estar vivo, ser o pai do Cypher e estar carbonizado naquela câmara. A gente não sabe quem é o Cypher, a gente não sabe nada sobre o Cypher. Então ele pode sim ter poderes, mas ao invés de soro da VOT, ele tem poderes tecnológicos. Ou ele tem poderes não relacionados a soro, mas de alguma forma ele tem algum tipo de poder. Talvez ele seja realmente humano, ou talvez ele é um super com poder de esconder o seu poder, o que eu acho difícil. Mas eu acredito que ele realmente seja humano e que ele tá usando a tecnologia, principalmente da câmera do seu pai, para fazer alguma coisa relacionada a isso. A série deixou muito em aberto essas questões, mas com certeza a gente vai ver isso daqui pra frente. Comenta o que vocês acharam desse episódio, se você acha que o Cypher é realmente, né, um super, se ele não é, o que tá acontecendo, né, ele já tava sabendo de tudo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.